Amém e amém. Eu não sei qual é o seu tipo de passeio favorito, o que você gosta de fazer para relaxar um pouco na vida, para espairecer um pouco, ou como alguns gostam de dizer, para você ter aquela higiene mental. Eu gosto do mar, eu gosto de caminhar à beira da praia. Tive a alegria de, nesse mês aqui, pela bondade de Deus nesse mundo que está de ponta cabeça, tirar 3 dias de férias na praia. 3 dias, olha, isso não é pouca coisa hoje em dia não. E foi exatamente o que nós fizemos. Caminhamos à beira do mar, contemplamos a grandeza do oceano, cantamos louvores, oramos a Deus. E muitas famílias fazem isso. E eu me lembro dessa família em particular, que eles contam que estavam tendo uma experiência como se fosse uma experiência mágica. Eles estavam caminhando, as crianças corriam, brincavam pegando conchinhas, estavam felizes, até que chegaram num ponto e viram uma gaivota morta, presa na rede de um pescador. E naquele momento foi como se toda brincadeira para aquelas crianças se desfizesse. Os pais tentaram esconder um pouco, mas era impossível, a gaivota estava ali morta, completamente enredada. E o filho menor perguntou: papai, por quê? Por que a gaivota morreu assim? Ela fez alguma coisa de errado? Na inocência, aquela criança queria uma resposta. Por quê? Porque esse pássaro tão belo, tão livre, se viu aqui preso e morto. Essa criança talvez não tivesse ideia de que ela estava levantando um problema que é peculiar e comum a todos nós. O problema do sofrimento do justo. Porque uma pessoa boa sofre. Porque alguém que é honesto, ou uma criança ingênua, tem um câncer. Porque as pessoas que nós amamos morrem abruptamente. É uma pergunta que no campo da teologia nós chamamos de teodiceia. E os teólogos se debruçam sobre isso, tentando encontrar uma resposta e uma explicação. Aliás, quase todos os campos do conhecimento humano querem encontrar uma razão. Por quê? Porque o sofrimento surge de uma maneira tão cruel sobre as nossas vidas. Você já viveu isso? Você já passou por uma situação dessa? Que alguém que você ama profundamente, e há tanta gente ruim nesse mundo, é o que nós dizemos, mas justo essa dor, essa doença, esse sofrimento. Meus queridos, essa não é uma pergunta nova, é uma pergunta antiga, com milhares e milhares de anos. E o livro mais antigo da Bíblia, que antecede inclusive o livro do Gênesis, trata desse assunto. É o livro de Jó. O livro de Jó descreve a experiência de um homem real, histórico, mas qualquer leitor sincero vê que o livro é produzido de uma maneira que ele cumpre uma narrativa poética. Ele não é apenas uma história. A linguagem do livro de Jó é uma linguagem poética. Por que não é uma linguagem musical? O curioso do livro é que o livro começa descrevendo esse homem com atributos, com qualidades que eu jamais ousaria calçar as sandálias dele. O livro começa dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Sejamos sinceros. Quem de nós pode olhar no espelho e atribuir a si mesmo essas 5 virtudes? Sem ter qualquer sensação de que em algum momento está falseando isso? Reto, justo, íntegro, temente ao Senhor, que se desvia do mal. O começo da história, inclusive, parece sugerir que os filhos dele tinham um certo mau caratismo e excluíam o pai das suas atividades. Porque isso que eles faziam as suas festinhas, as suas celebrações, e note, Jó nunca é convidado. Jó está sempre de fora. Talvez os filhos pensassem que o pai ia atrapalhar a festinha deles, é melhor que ele não venha. Mas Jó
não demonstra nenhuma amargura, não demonstra nenhum tipo de revolta com os filhos, pelo contrário, ele ora, ele pede em favor dos filhos. Quem sabe os meus filhos pecaram, ele oferece sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. O que Jó não sabe, e diga-se de passagem, no livro todo ele nunca sabe, nós sabemos, os leitores, mas Jó nunca sabe, é que a vida dele de repente se encontra numa trama cósmica, com duas narrativas acontecendo, uma na terra de Uz, onde ele vive, e outra nas regiões celestiais, onde lá diante de Deus, seres celestiais indescritíveis, chamados de Benai Elohim, filhos de Deus, entram na presença do Senhor como uma grande reunião, e entre eles, viu, Silas? Vem um que diz assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Essa é uma piada interna que a gente fez ali atrás, só nós. Veio entre eles Satanás, e Deus, o Senhor, faz uma provocação. O Senhor diz: você viu o meu servo Jó? Porque não há ninguém como ele na terra. E então, diante de todos os seres celestiais e diante de todos os anjos, Satanás diz assim: ele te adora, ele canta louvores, ele te serve, porque você o mimou com filhos, com bens, com saúde. Me deixa tocar na vida dele e você vai ver que ele blasfema de ti na tua cara. Me deixa agora veja, isso está acontecendo num conselho celestial, anjos estão ali, e nós sabemos, os anjos não são seres oniscientes, eles não têm todo o conhecimento. Por exemplo, Deus sabe de tudo eternamente, anjos não, anjos têm a capacidade, teoricamente, de aprender. Naquele momento, Satanás levanta uma suspeição: será que é isso? Será que se Deus tirar, esse Jó deixa de adorá-lo? E Deus diz assim: pode tirar os filhos e os bens que ele tem. E, meus queridos, vocês se lembram da história? Em um dia, ele perdeu todos os seus filhos. Estava conversando com meu irmão Júnior e ele me contou sobre um empresário que estava indo muito bem nos seus negócios, dono de um restaurante, e morreu um dos filhos. E aquele homem perdeu totalmente as suas referências, e quase que o negócio dele quebrou, porque perder um filho seria uma experiência devastadora, ainda que alguém tivesse 20, centenas de filhos. Um filho é singular, é insubstituível. Jó perdeu todos os seus filhos. Um dia uma senhora me disse na igreja: pastor, eu estou vivendo como Jó. Eu falei: não, a senhora está sofrendo, eu entendo, eu sou solidário ao seu sofrimento, mas a senhora não está sofrendo como Jó. Deixa eu ler aqui. Ele perdeu todos os filhos em um dia. Ela falou: acho que eu não estou mesmo. É muito sofrimento. E mais, ele perdeu todos os seus negócios, todos os seus servos. A desgraça vinha ao encontro dele. Quando um acabava de dar uma má notícia, já vinha outro trazendo outra pior. Satanás volta naquela grande reunião e Deus diz: e aí, como é que saiu? Porque Jó disse assim: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, nu eu vim a esse mundo e nu eu sairei dele. Satanás diz: mas tem mais uma coisa, ele ainda tem saúde, só pode tocar na saúde dele, mas não tire a vida. E Deus, e veja, Jó está nessa outra narrativa, sofrendo tudo isso sem saber que a vida dele é uma grande lição para homens e para seres angelicais. Meus queridos, vocês estão comigo aí? Digam amém. Amém. Deus não desperdiça sofrimento.
não há desperdício no nosso sofrimento. Há uma razão, podemos não entender a razão, podemos não compreender, mas Deus não desperdiça sofrimento. Toca na vida de Jó. Jó adoece. A única pessoa que sobra é a esposa de Jó. E há quem fale muito mal dela, inclusive João Calvino fala mal dela. Minha leitura é outra, eu acho que ela é uma mulher heroína, mas esse é um assunto para um outro dia. E amigos, 3 amigos que era melhor não tê-los, porque aqueles amigos estão tão encharcados de uma teologia equivocada, que diz assim: Jó, tem que ter alguma canalice na sua vida, não é possível, tem que ter alguma safadeza, confessa, Jó, se você quer sair dessa, confessa, Jó. Uma irmã muito querida, eu não tenho autorização para dizer o nome dela, nova convertida na igreja, ela me disse assim: pastor, eu estava lendo o livro de Jó, esse fulano não podia ser gente boa, tem alguma coisa aí, reto, íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal, esse é Jó. E ele passa a ser acusado por aqueles supostos amigos o tempo todo. O problema está em você, você tem pecados, e Jó se defende, e isso nos leva a um ponto muito interessante do livro. Abra por favor a sua Bíblia em Jó capítulo 23. Jó capítulo 23, versículo de 1 a 4. Depois de receber as acusações de Elifaz, Jó diz assim, a partir do primeiro versículo: respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. 3. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, Deus, onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Aqui está bom. Veja o que diz Jó, no alto da sua angústia, no alto da sua dor, ele fala: tem uma coisa que eu gostaria de saber, onde eu encontro Deus? Onde é que é o tribunal de Deus? Onde é que Deus faz justiça? Porque eu quero ir lá. E eu vou me encontrar com Ele, eu vou encher a boca de argumentos, eu vou falar, Ele vai me ouvir, e Ele vai dizer, e eu vou entender. Nós temos que ter bastante cuidado com o que a gente pede na vida, não é? Porque então, meus queridos, em Jó capítulo 38, Deus concede esse pedido a ele. Veja só, Jó capítulo 38, a partir do primeiro versículo. Depois disto, quer dizer, depois de tantos desabafos e acusações trocadas, depois de tudo isso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Uma pausa aqui. Deus aparece num redemoinho, Deus aparece num furacão. A gente lê redemoinho, parece coisa de contos brasileiros, folclore brasileiro, aquele redemoinho onde vem o Saci Pererê. Não é isso. Deus aparece num furacão, é essa a palavra. Deus aparece numa grande tempestade. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, na região do meio oeste americano, onde tem grande incidência de tornados, que é parecido, né? Um irmão próximo do furacão. É uma das coisas mais assustadoras que já vi passar na minha vida. E eu nunca estive diante de um ali próximo, mas eu me lembro que o céu que estava azul ficou esverdeado. O som que se ouvia à distância era como de um trem descarrilhado. É uma coisa assustadora. O que está acontecendo aqui diante de Jó é algo assustador. Você tem um furacão agora. O furacão tem ventos com mais de 120 km por hora à sua volta. Imagine isso, imagine o som, imagine a força. E é no meio de tudo aquilo que Deus diz para Jó:
quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E o 3, eu gosto do 3. Cinge, pois, os lombos como um homem. Em outras palavras, fique em pé como um homem. Jó, você fica em pé como um homem agora. Ô cabra macho, fique em pé agora, nós vamos conversar. Jó, se coloque em pé. Eu te perguntarei e tu me farás saber. Lembra o que Jó tinha dito? Se ele encontrasse Deus, ele faria o quê? Pode dizer, não é uma pergunta retórica. Ele falou: eu vou encher minha boca de argumento, eu vou perguntar, ele vai me responder. E Deus diz assim: então agora você fica em pé, eu vou perguntar e você me responde. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. O que respondeu Jó? Exato, silêncio. Quem pôs as medidas, se é que sabe, ou quem estendeu sobre ela o cordel? E Jó respondeu: exato. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Agora note, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam, todos os filhos de Deus. E Deus faz dezenas e dezenas de perguntas para Jó. E qual é a resposta de Jó, meus queridos? Silêncio. Mas me parece que a ideia do livro não é responder porque sofre o justo. O livro realmente não responde. Você termina o livro e ele não explica por que sofre o justo. O que o livro responde é uma outra questão, é a seguinte: adorará a Deus um homem que, humanamente falando, não tem mais razão para adorá-lo? Adorará a Deus um homem que, humanamente falando, não tem mais razão para adorá-lo? Humanamente ele não tinha. A campanha da prosperidade não funcionou, ele perdeu todos os bens. O milagreiro divino não funcionou, os filhos morreram, a saúde dele estava... Ele não tinha, humanamente falando, ele não tinha razão nenhuma mais para adorar a Deus, a não ser o amor incomparável de Deus. Veja só, John Mark Macmillan escreveu uma canção, How He Loves Me, que foi traduzido em português, Ele me amou, Ele me ama. Ele escreveu essa canção depois que o amigo dele, um amigo irmão, morreu num acidente. Ele ficou tão tocado com aquela dificuldade, com aquela dor, que apesar da dor, apesar de não ter razão para cantar e para adorar a Deus, ele escreve essa canção, dizendo que Deus me ama. E sabe como ele descreve o amor de Deus? Como um furacão. Deus nem sempre nos ama como uma brisa. Às vezes é no meio da tempestade da vida, da dor, da angústia, que Deus nos ama como um furacão. A tradução em inglês diz assim, que ele é como um furacão que vem e faz uma árvore pender. Em português eu acho que fala que é como a misericórdia que me envolve. A resposta de Deus para Jó tem a ver com esse evento, porque ele diz: onde é que você estava, Jó, quando as estrelas da alva e os filhos de Deus cantavam alegremente? Cantavam. Eles cantavam por quê? Por quem é Deus. Nós vivemos um problema muito sério hoje na nossa teologia. A gente só canta, só louva, só adora se Deus fizer algo por nós. O que o livro nos mostra é que sim, é possível alguém continuar cantando e adorando a Deus, mesmo quando humanamente não tem mais razão nenhuma para fazer isso. Por quê? Apenas pelo grande amor de Deus que vem sobre nós como um furacão. Eu já vivi isso.
Eu fui criado pela minha avó, Dona Augusta, porque a minha mãe tinha que trabalhar para sustentar 2 filhos, enquanto meu pai sofria de adição com álcool. E quando eu recebi a notícia do falecimento daquela senhora doce, trabalhadora, de mão calejada, Dona Augusta, foi um furacão que veio sobre mim. Mas eu não fui desamparado. O livro termina com Jó dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino nas cinzas, porque eu falei como um louco. Eu falei do que eu não entendia. A razão por que cantamos, porque louvamos, porque adoramos, não é porque deciframos os mistérios da vida, mas é porque sabemos que existe um Deus poderoso, imenso, maravilhoso, que ousa nos amar. É isso que faz toda a diferença. Há um Deus único, soberano, e não somos nós. Eu vim com essa camiseta porque me disseram que era evento de jovens, e mas eu vim também porque enquanto eu estava orando e preparando essa breve mensagem para compartilhar com vocês, eu me lembrei do escritor britânico C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia, ele apresenta Jesus como Aslan, como o leão. E num dos trechos, e me perdoe, eu não me lembro todos os detalhes, mas num dos trechos, um dos personagens, uma das meninas, pergunta para alguém: poxa, mas o Aslan, o rei, é um leão? E a pessoa diz: ele é um leão. E aí a pessoa fala: mas ele é manso? Não, mas ele é bom. Mas então ele não é perigoso? Não, ele é perigoso, mas ele é bom. O nosso Deus é um leão que jamais poderá ser domesticado por quem quer que seja, mas uma coisa é certa: Ele é bom. Vamos ficar em pé e fazer uma breve oração juntos. Eu não sei como você está, o que você vem enfrentando, mas talvez o amor de Deus para você hoje não seja apenas uma brisa, seja realmente um furacão. E se faça como Jó, apenas renda-se. O livro de Jó é uma narrativa poética, porque ele transformou as lutas da vida em canção, porque a linguagem da poesia nada mais é do que transformar a vida em canção.